Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12. Tem algo maravilhoso, Deus tem algo para nós. Deus tem, sempre tem, porque Ele tem recursos infindáveis. Ele tem recursos eternos. Deus é o Deus da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. O Deus forte. O Deus forte. Queria que você repetisse isso. O Deus forte. O Todo-Poderoso é conosco. Amém? Vamos em Atos? Capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Vocês estão entendendo? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam todo o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te, calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe uma visão. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu estava falando para vocês que o livro de Atos é um livro maravilhoso. Para mim, ele é o livro da oração da igreja, que opera através do Espírito Santo. Tudo que se faz no reino espiritual se faz através do Espírito Santo. Não se faz através de persuasão humana, nem de um espírito intrépido, nem de palavras de ciência, de persuasão, de sabedoria humana, mas na demonstração de espírito e poder. Isso está a seu dispor. Isso está a meu dispor. E eu achei tão interessante este texto, porque ele fala de coisas parecidas com aquilo que nós estamos vivendo neste momento e nesta era. Vamos pensar um pouquinho a respeito da oração? Pedro acaba de sair do Pentecostes e vai para a prisão. Ele acaba de sair de um momento glorioso com Deus, onde o Espírito Santo foi derramado naquele cenáculo, onde eles falaram em línguas e experimentaram um mergulho, um poder tão grande. E então veio a resistência. Através do Império Romano, começou a haver uma perseguição na igreja. Ele estava se sentindo tão maravilhado e agora ele estava preso. E quem estava ao redor dele eram 16 soldados. Era muito soldado para um homem só. Um antigo pescador, um homem que era indouto,
mas que depois foi chamado por Cristo e fez parte do seu staff, do seu discipulado. E ele teve tantos altos e baixos. Pedro era um homem tão sanguíneo nas suas reações. Uma hora ele estava aqui, outra hora ele não estava, outra hora ele era com Jesus, outra hora ele não era. Ele tinha um emocional que parecia um gráfico. E me parece que Jesus gosta disso. Para fazer dele, olhar para ele e dizer: Pedro, seu nome é Simão, de hoje em diante você vai ser chamado Pedro, pedra. Você vai ser tão firme como uma rocha. E só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode nos ver assim, mesmo que nós não sejamos assim. Agora ele está no cárcere, sozinho, preso com 2 correntes, com portas de ferro que o separam de tudo, e 3 guaritas. Mas a igreja não parou de orar por este homem. A igreja não fez piquete de greve nas suas redes sociais, falando contra Herodes, pedindo a cabeça dele. A igreja não transitava por esse tipo de discurso, ou nem ofereceu dinheiro para que ele pudesse ser solto, por um sistema jurídico que eles poderiam talvez comprar. Não. A igreja tinha um outro tipo de poder, um outro tipo de proposta, porque ela pertencia e pertence a um outro tipo de reino. Aqui nós estamos brigando com reinos. E sempre vai ser assim. E Jesus está perguntando: aonde você transita e como é a sua luta? Eu espero que você seja daqueles que pagam o preço para ver a resposta de Deus em oração. Pedro havia libertado a muitos através da oração. A sombra de Pedro curava pessoas quando ele passava. O seu primeiro discurso evangelístico, ele teve 3.000 almas que aceitaram o senhorio de Jesus, se arrependeram, foram tão impactados com aquilo que Pedro dizia, que eles falaram: o que faremos, irmãos? O que faremos, varões, irmãos? Se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. Então, neste livro nós vamos encarar oração e mais oração. E nós precisamos descobrir o que motivou a igreja primitiva a não ir à frente de batalha, a não se expor politicamente, mas a orar e a ter tantos resultados em oração. Nós encontramos uma igreja que ora, uma igreja que libera o poder de Deus, uma igreja que liberta cativos e presos. O que você acha disso? A operação de resgate, quando uma igreja ora, nunca falha. Quando uma igreja ora, a resposta vem, nunca falha. Quando você está orando, intercedendo, saiba que você tem um companheiro e você e Deus é maioria. Tem anjos lutando por você. Faça coisas específicas. Se exponha a Deus em oração. Não fale sobre oração. Ore. Não havia limites para o grupo que intercedia. A Bíblia fala incessantemente. Incessantemente. Eles oravam. Eles não oraram para que pudessem escapar do destino de Pedro. Eles não oravam para que, quem sabe, algum país pudesse acolhê-los, já que Roma estava perseguindo algum outro lugar. Eles não oraram por nada disso. Eles oraram para a libertação do seu líder. E sabe o que aconteceu? Eles clamavam e Deus os atendeu. Pedro estava dormindo, ele ia ser apresentado depois da Páscoa, provavelmente ele seria martirizado. Quando um anjo chega para ele, acorda Pedro. Por que Pedro estava dormindo? Numa situação dessa, dormir? Você dormiria numa situação dessa? Eu não dormiria. Mas ele tinha tanta confiança em Deus. Ele tinha paz. Sabe por quê?
porque ele conhecia quem era Jesus. Depois que ele falhou, e Pedro falhou, quando Jesus estava sendo julgado, uma serva falou com ele: você é um deles, estou te conhecendo, não conheço esse homem. Começou a falar coisas horrendas. Ele negou a Jesus 3 vezes, e quando Jesus sai daquela casa, olha para ele, e depois Jesus o confirma 3 vezes, perto de um braseiro, quando eles estavam pescando: tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro sabia que ele tinha uma função, Pedro sabia que ele tinha um chamado, e que não era Herodes que iria interromper este chamado. Por isso ele está dormindo. Você confia no que Deus tem para você? Você confia que Deus tem um chamado, um propósito para a sua vida? Então descanse, mas faça o que é necessário. Pedro fez. Ele buscou o Senhor, ele ia ao cenáculo, ele participou de movimentos e movimentos de oração com a igreja. E quando a igreja ora, ela dá trabalho. Paulo e Silas estavam péssimos, presos também, em cárcere, preso com os pés. As suas costas tinham sido lancetadas pelos chicotes, e eles estavam à meia-noite cantando e adorando a Deus. Sabe por quê? Porque eles sabiam que tinham um propósito. Aí o que aconteceu? Terremotos. Quando a igreja ora, tem terremoto, a terra treme. Ela só precisa orar. Como tem sido o seu tempo de oração? Pedro libertou há muito, agora ele vai ser liberto. Libertos são aqueles chamados para libertarem. Ninguém que não é liberto pode libertar. Agora era a vez de Pedro. Agora era a vez dele para ser abençoado pela igreja. E quando ele sai, o anjo fala para ele: se veste depressa, faça isso, coloca cinto, estamos indo embora. Ele pensou que ele estava tendo uma visão, até que a porta da cadeia se abre. Instantaneamente. Ele se vê na rua. Aí ele vai na casa, ele bate. E as pessoas começaram a não acreditar muito. Sabe por quê? Porque foi imediato. Foi no de repente. Nós temos que orar até o de repente acontecer. E eles ficaram tão perplexos. Libertação. Oração gera libertação. Nós encontramos isso em Atos. Não havia limite. Como tem sido a nossa briga? Em que área nós estamos lutando? Em que reino? Na base das redes sociais, fazendo tantos protestos, falando tanta coisa. Ou se nós permanecermos em oração, o Brasil vai ser mudado. Vai haver um avivamento. Se nós permanecermos pedindo perdão pelos nossos pecados, por uma igreja tão fria, o Brasil vai ser visitado pelo Espírito Santo. Isso aconteceu com Pedro. Isso pode acontecer conosco. João 14:13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, assim eu farei. Tudo quanto... Quem prometeu? Jesus. Jesus disse ser o caminho, a verdade e a vida. Ele não mentiu. Tudo que você pedir no nome dele, assim ele fará. Ele tem a palavra que libera, porque ele é o verbo. Ele é a própria palavra que se encarnou. O mundo foi feito através dele, através da palavra. Ele se encarnou e ele sustenta toda a sua palavra pelo seu poder e pela verdade. Portanto, a sua verdade tem nome. A nossa tem. A nossa verdade é Jesus. Pedro foi solto. Tinha uma escolta terrível do Império Romano por anjos. Hoje nós temos uma igreja que muitos não acreditam em anjos, por exemplo. A nossa teologia está tão enfraquecida que nós estamos aplaudindo coisas terríveis e não estamos sabendo que existe um exército de anjos poderosos e hierarquizados para nos ajudar. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Ore por isso. Peça anjos na sua casa. Peça que eles venham rodear a sua casa como labaredas de fogo, como vento impetuoso.
Peça que toda doença saia. Faça isso. Temos anjos a nosso dispor. A igreja operava. E a primeira porta foi aberta. Quando você passar pela porta de um supermercado, que ela se abre instantaneamente, saiba que a primeira foi aberta de cima para baixo. Não há limites para Deus. Não há limites para a oração. Eles são os nossos conservos para trazer libertação. Para trazer libertação. A igreja primitiva teve muitas experiências com os anjos de Deus. Nós precisamos começar a resgatar a teologia, a resgatar a verdade de Deus, a não escolher aquilo que se deve crer, porque eu não posso crer nisso, não, isso na minha cabeça não, eu sou muito intelectual para crer nisso. Que besteira! Toda intelectualidade que não seja o centro Jesus, a verdade de Deus para nada presta, é terrena, animal e diabólica. Mas isso vai acontecer quando a gente orar mais do que nos momentos de refeição. Oração é dinamite. Eu já estive num lugar que quando eu comecei a orar, a casa tremeu. Tanta opressão tinha aquele lugar. A casa tremeu. Eu fiquei, nunca tinha visto isso, eu me levantei, comecei a declarar a ressurreição de Jesus e nós tivemos experiências com anjos naquele lugar. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Oração é dinamite. O que pode neutralizar a oração? Me fale. Quem pode calar a sua voz e o seu espírito? Que breque de mão existe na oração? Para Deus não tem rivais. Para quem você está orando? Ele é muito maior do que todos os demônios do inferno e todo o satanismo junto. Porque tudo isso é criatura. Deus é Deus. Ele não tem começo, não tem fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. O Todo-Poderoso, o Onipresente e o Onisciente. Ele conhece, ele sabe. Ore. Comungue com a Trindade. Você é um filho adotado. Sabe qual é a diferença entre um filho adotado e um filho gerado? O filho adotado você escolhe. Deus te escolheu. Te deu um nome para a eternidade inteira. Então se afaste deste mundo, dos valores deste mundo, dos prazeres deste mundo. Se afaste. Você vai ver. Abacuque 2, versículo 3. Diz assim: mesmo que tardar, espere. Não importa. Eu falo para Deus, não está com pressa? Também não tenho. Eu vou esperar. Porque eu tenho esperança para esperar. Jesus é o autor e o consumador da fé e da esperança. Nós podemos esperar. Se Deus não tem pressa, eu não vou ter. Mas eu vou curtir a presença dEle. Eu vou desfrutar da presença do Espírito Santo. Eu vou tomar as águas vivas que Ele tem para dar. O primeiro requisito da oração é crer. No impossível. Eu creio. Você crê? O segundo requisito é saber que Deus é galardoador daqueles que buscam. Ele tem prêmios para dar. O terceiro requisito é que nada nos separa do seu amor. E o quarto, coloque isso na sua cabeça, na sua geladeira, no seu espelho. Deus não abdicou do seu trono. Diga isto. Deus não abdicou do seu trono. Quantos homens sofreram pela sua fé? Não tenha medo. Não tenha medo. Tudo que eu temia, meus irmãos, me aconteceu. E sabe o que eu vi? Que eu tive medo errado. Porque eu estou muito mais confiante hoje no Senhor. Eu vou falar como Paulo para você. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe o poder da rocha eterna de Israel? Sabe por que ele é rocha? Porque ele é imutável, porque ele é seguro. Quando se está nele, não se cai. Porque esta rocha não é escorregadia. Como está você confinado nessa pandemia? Não se sinta confinado, porque você é livre. A gente pode estar numa situação no mesmo espaço, mas aqui dentro é o que importa. E Deus hoje quer te dar uma experiência de libertação. Eu creio nisso. Você crê? O que tem enchido o seu coração? Na oração não existe impossibilidade. A fé ri
das impossibilidades. A fé ri das impossibilidades. A minha fé ri das impossibilidades. Diga isso. A minha fé ri das impossibilidades. Deus tem suprimentos infinitos e absurdos. Enormes, eternos. Muitos, muitos, muitos. Se Ele não poupou ao seu Filho, e por amor de nós Ele nos deu Jesus, como não nos dará juntamente com Jesus todas as coisas? Se Ele deu o principal, porque Ele não vai dar o periférico? Meus irmãos, não se preocupe com a vida, com a manutenção dela, do seu status, tudo isso é lixo. Se preocupe com a sua fé. Se preocupe com o outro que ainda não foi salvo. Ore mais, creia mais, louve mais, declare a palavra. Declare. O nosso Cristo é o mesmo da igreja primitiva. Você sabe que Jesus teve uma experiência enquanto Ele estava orando de transfiguração. Ele se transfigurou. Ele teve uma experiência de ser aquilo que Ele era antes da sua encarnação. A glória veio sobre Ele. Eles estavam no monte com os três: Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 70, dos 70 tinha 12, dos 12 tinha 3, dos 3 tinha 1, que era João. Mas os 3 estavam juntos. E de repente eles ficaram atônitos. Chegou Elias e Moisés para conversar com Jesus, para encorajá-lo a ir até o fim. A salvação dependia do sangue eterno. Aí eles ouviram uma voz. Quando Pedro fala, Pedro fala: não façamos tendas aqui, não vamos descer mais, tá bom aqui, vamos fazer tenda, faço uma para você, para você, para você, vamos ficar por aqui. Quando ele ouviu uma voz: este é o meu filho amado, a ele ouve. Ouça Jesus. Moisés representa a lei, Elias os profetas, e Deus está falando agora é com ele. A ele ouvir. É filho. Não é para seguir só códigos, é para seguir o Filho e para fazer o que Ele quer. Jesus teve tantas experiências. Antes dele escolher os 12, Ele teve uma noite inteirinha de oração, dependendo do seu Pai. E a gente quer levar a nossa vida na força do nosso braço? Não vai dar. No nosso entendimento tão momentâneo, tão pequenininho, não vai dar. Pense com outra mente. Comece a orar. Entre em outra dimensão. Deus é contigo. Eu queria orar com você. Pense um pouco na sua vida. Como tem sido os seus momentos. Para toda oração feita em oculto, existe uma recompensa. E eu quero orar com você. Para que o Senhor possa cobrir a sua vida, a sua casa, de revelação, de entendimento. Para que o Senhor possa te dar tão mais, te encher tão mais do que temos sido cheios. Para que em nós, os que queremos, rios de água viva possam transbordar. Não pare de orar. Deus tem respostas para dar. E se Ele ainda não deu, espere. Não aguento esperar. Espere. Porque a esperança, essa esperança tem que gerar em nós perseverança. Nós somos pessoas muito emocionais, né? A gente vai com tudo e de repente vai esfriando. Não. A perseverança é que herda a promessa. A perseverança herda a promessa. E Deus tem promessas. Temos muitas promessas, mais de 5.000 promessas nossas em Cristo Jesus. Vamos herdá-las. Mas isso é pra gente que luta. Não é pra gente que senta na cadeira e espera Deus fazer alguma coisa. Não. Nós participamos dessa resposta. Vamos orar? Feche os seus olhos. Você tem um chamado e um propósito. Para realizar propósitos com Deus, precisa ser a maneira de Deus, pelo Espírito de Deus. Senhor, e nós pedimos este enchimento. Nós pedimos que o Senhor nos exercite na comunhão do Espírito Santo. Queremos te conhecer mais. Queremos te conhecer mais. Queremos mergulhar na vida, Espírito, porque Tu és a vida. Tu és a vida. O Espírito de Cristo, o Espírito da verdade que nos ensina em toda a verdade.
Como é bom depender de Ti. O Senhor é o nosso Deus, nós não estamos órfãos. Nos abençoe. Que a chuva caia sobre nós. Que o nosso coração ressequido possa frutificar a 100 por 1. Que tudo em nós reverdeça. Por causa da Sua presença, Espírito Santo, que pairou sobre a terra quando ela era informe, quando ela estava um caos. Nossa vida pode estar um caos. E eu oro para que o Senhor paire sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre a história de vida. O Senhor tem poder para transformar caos em jardim, no Éden. Visita todos os que estão nos ouvindo. Visita os irmãos. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa enviar anjos e anjos na casa de cada um dos irmãos. Que o Senhor possa fazer uma fortaleza ao redor de cada casa, que nenhum mal nos chegue. Repreendemos o mal em nome de Jesus Cristo. Repreendemos o espírito do mundo em nome de Jesus. E liberamos, Senhor. Liberamos o Teu reino. O Teu reino está dentro de nós. Que nós, como igreja, possamos andar na dimensão e no patamar do reino do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe. Abençoe cada um que está aqui. Senhor, lance a cada irmão na vida de oração. Queremos aprender a orar. Ensina-nos a orar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria te encorajar a fazer algo. A escrever orações num caderno. E perseverar até que você tenha o sim de Deus. Ou não. Mas que você possa ter respostas. Que o Espírito Santo seja sobre nós, porque Ele é. Experimentemos disso. Vamos começar a testemunhar nas nossas redes. Deus respondeu, isso aconteceu, foi verdade, Ele não mente, Ele é conosco. Assim deve ser a nossa vida comunitária. E eu declaro em nome de Jesus, e nós declaramos que vamos viver essa vida comunitária dos milagres. Em nome de Jesus, liberamos esta palavra como igreja. Nós vamos experimentar o que eles experimentaram, porque isso não é uma prerrogativa de começo, mas também é do fim. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde para sempre. Amém? Deus te abençoe.